Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos... Pastor Francisco, ele poderia ter omitido falar quem contou. Não é verdade? Ele foi claro. Porque me foi comunicado. Se fosse nos dias de hoje, porque me foi como... Me diga logo quem foi quem foi. Quem foi esse miserável que foi contar? Quem foi? Diga para mim, da família de quem? Diga quem é a família, diga. Que ele vai ver o que é a família Bartimeu. A família Bartimeu é a mais matadora do Nordeste. Diga quem foi. Diga quem foi que você vê. Eu tenho 10 irmãos e os 10 são matadores. Diga quem foi. Que nós vamos atrás. Vamos resolver esse negócio. Foi-me comunicado pelos da família de Clói que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, me ajude, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. 4 grupos. Quantos grupos? Na igreja tinha 4 grupos. E esses 4 grupos estavam atrapalhando o crescimento da igreja. Esses 4 grupos foram a causa, a razão pela qual o Senhor, de repente ele, pé no freio, crescimento pausado, ninguém mais prospera, as bênçãos retidas, as tendas não se alargam. O motivo era os 4 grupos que estavam dentro da igreja. É por isso que na igreja não pode ter os grupos. Na igreja tem que ter os membros do corpo de Cristo. Você está entendendo? É direito meu olhar para Denis e dizer: Denis, gosto de você, rapaz, quero estar sempre perto. Viu? A tua presença me deixa alegre. Gosto de você, você vai na minha casa, eu vou na tua casa. Mas isso não me dá o direito de eu olhar, exemplo, para pastor Fernando e dizer: eu não vou com a cara de Fernando, não gosto dele. Só cumprimento porque é o jeito. Você está entendendo? Isso não pode acontecer. Não pode. Porque senão, daqui a pouco, eu estou montando o meu grupo. Meu grupo. Agora aqui nós temos que deixar uma observação, porque tem gente também que não dá espaço. Tem gente que não dá espaço. Uma vez eu fui indagado e alguém falou assim: mas bispo, o senhor foi lá em casa poucas vezes. Falei: poucas vezes você me convidou. Você está entendendo? Ah, mas na casa de fulano o senhor já foi 10 vezes? Fui 10 vezes mesmo, porque 10 vezes me convidou. Você está entendendo? Aí bolo de chocolate, você está entendendo? Suquinho de maracujá, moussinho de morango. Você está entendendo? Não é pelo banquete, mas é pela consideração. Você está entendendo? A gente vai aonde a gente é bem recebido. Agora não nos dá o direito de fazermos o nosso grupo. Vocês não cumprimentam eles, nós andamos só nós, eles ficam fora. Não podemos ter grupos, porque somos membros do corpo de... A Bíblia fala que a mão não pode dizer o braço que não precisa dele. O pescoço, a cabeça dizer: não preciso de você. Nenhum de nós somos indispensáveis na presença de Deus. Você está entendendo? Tem gente que não entra no manto. Você nunca vai ver ele e ela rodando e pulando no manto. Mas se eu e você está aqui nesta noite, é por causa dele, é por causa dela, que está com o joelho no chão orando, intercedendo pela obra de Deus. 4 grupos. Agora, para a gente concluir, vamos destacar os 4 grupos. O primeiro grupo era o grupo de Paulo. Ô bispo, como é que o grupo de Paulo agia? Vocês não se misturam com o grupo de Apolo. Você está entendendo? A gente vai mostrar
para o grupo de Apolo que a gente canta mais bonito no culto. Você está entendendo? A gente vai mostrar para o grupo de Apolo o que é uma pregação de verdade. A gente vai pregar com força. Você está entendendo? A gente vai mostrar para o grupo de Apolo que a gente limpa a igreja mais bonito do que os outros. Não, a gente vai botar para arrebentar. Que a gente é o grupo de Paulo. Aí o segundo grupo era o grupo de... Aí o grupo de Apolo já dizia, vamos fazer o seguinte, a gente está até participando das coisas do grupo de Paulo, mas vamos combinar entre nós aqui. Eles pediram uma contribuição lá. Aí, nós 5 aqui, a gente não vamos contribuir. Você está entendendo? Está combinado? Quando pedir a contribuição, a gente não contribui. Aí eles não vão conseguir fazer o plano deles. Você está entendendo? Aí sabe o que é que vai acontecer? Aí o grupo de Apolo vence. E o diabo está olhando lá de baixo, está dizendo, que maravilha, que maravilha. São 4 grupos, mas na verdade são todos do meu grupo. Você está entendendo? Quem ganha o inferno e o reino de Deus, perde. Aí vem o terceiro grupo. E qual é o terceiro grupo? O de Cefas. Aí o grupo de Cefas, ou Cefas, né? Olhava e dizia, a gente vai fazer corpo mole. Você está entendendo? Você está entendendo? A gente não vai ajudar nem o grupo de Paulo, e nem o grupo de Apolo, e nem o grupo de Cristo. Você está entendendo? A gente não vai pregar, a gente não vai evangelizar, para a igreja não crescer, viu? A gente vai ficar, morno. E outra coisa, quando alguém do grupo de Paulo e do grupo de Cristo for pregar, não dê glória. Vocês ficam tudo caladinho, viu? Aí vem e diz, e outra coisa, quando for o grupo de Apolo que for pregar, aí para vocês tirar o pregador do foco, vocês começam a conversar na hora da mensagem, viu? Se faz assim, está inquieto, assim, acaba logo essa pregação aí, acaba, que eu não estou gostando, você está entendendo? Quando for na hora da pregação do grupo de Cristo, sabe o que é que vocês fazem? A gente vai ficar todo mundo abrindo a boca, assim, espreguiçando. Aí a gente vai umas 10 vezes no banheiro, está entendendo? E aí, vamos, deixa a unção do camelo pegar a gente, e a gente vai beber. Quando eu levantar e beber água e eu sentar, aí tu vai. Você está entendendo? Aí quando eu sentar, aí você vai depois. Que é para tirar a atenção do culto, você está entendendo? Aí reúne vocês dois aí, e vai lá para a porta, e junta lá aquele grupinho na hora da pregação, e fica conversando. Você está entendendo? Aí não vai ter crescimento. Aí nem o grupo de Paulo, nem o grupo de Apolo, nem o grupo de Cristo vai ter crescimento. Quem é que vai crescer? O grupo de Cefas. Aí vem o quarto grupo. Que grupo era esse? Irmão, não fique espantado com o que eu vou lhe dizer. Mas o grupo de Cristo era o mais perigoso dentre os 4. Eu vou lhe explicar por quê. Porque o grupo de Cristo era aquele grupo mais ou menos assim. Exemplo. Você é do grupo de quê? Cristo. Você é do grupo de quê? De Cristo. De Cristo. Ok. Missionária Rosinha, você é do grupo de quê? De Cristo. Ok. Do grupo de Cristo. Esse grupo de Cristo, tudo com eles era com Cristo. Você está entendendo? Aí eu vou lhe citar uns exemplos. Se alguém dissesse assim, irmão, amanhã vai ter consagração. Você ficou sabendo? Eu não vou vir para consagração. Cristo não falou comigo. Só se ele falar comigo. Não falou nada, eu não faço. Você está entendendo? Se a liderança falasse, irmãs, amanhã a gente vai fazer uma visita em tal lugar. Eu não vou. Cristo não falou nada comigo. Você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Você vai entender. Quando o pastor fala, irmãos, você tem que ser fiel, dizimista, ofertante, fiel nos cultos, tem que estar presente, tem que trabalhar, tem que se empenhar. Eu não vou fazer nada que esse pastor está falando para fazer. Porque eu sou do grupo de Cristo. Preste atenção nisso aqui. O grupo de Cristo era aquele grupo que ultrapassava todas as normas, princípios. Você está entendendo? Princípios não podem ser quebrados, valores não podem ser quebrados.
Eles desfaziam de tudo, das autoridades. O negócio era só com Cristo. Não é muito difícil você identificar uma pessoa do grupo de Cristo. Uma das primeiras qualificações do grupo de Cristo é aquelas pessoas que dizem assim: eu não obedeço a homens. Você está entendendo? Eu não tenho que obedecer os homens. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu não tenho que obedecer pastor, nem líder. Eu tenho que obedecer somente a Deus. Então o pastor está aqui de enfeite. O líder está de enfeite. As autoridades estão de enfeite. Porque não adianta, irmão, entrar no manto, rodar, sapatear, ver bola de fogo, marchar com varão, pisar na brasa, andar no fogo, voar nas asas do Espírito, mas não ser submisso. Não adianta. Não adianta. A Bíblia fala que as autoridades são constituídas por Deus. Eles não aceitavam ser corrigidos, ser exortados. Eles não aceitavam a correção, porque eles se achavam santos demais. Você está entendendo? Eles se achavam grandes demais. A ponto deles chegar, quem está me ouvindo, diga amém. Acabou não, irmão. A ponto de chegar e dizer assim: não ande com o grupo de Apolo, de Paulo e de Cefas. Não anda, se afasta deles. Fica distante. Para não se contaminar. Você está entendendo? Para não pegar a pichilinga satânica. Você está entendendo? Não se aproxime deles. Quando ele chegar, a gente se retira. Aí se Jesus chega ali, ele dá uma aula para eles. Porque tem gente que é assim, se acha tão santo, que às vezes desfaz das pessoas que estão vivendo uma vida de decaída espiritual, que pecaram, irmão, quantas das vezes eu já fui procurado por ovelhas de igrejas, de pastores, que foram lançadas na lata do lixo espiritualmente falando, simplesmente porque pecaram, porque falharam, precisando ser saradas, tratadas, curadas, alguém para estender a mão e para levantar. Não estou dizendo passar a mão na cabeça e nem cobrir pecado. Eu estou dizendo levantar, dizer: meu filho, levanta, meu filho, o pecado não vale a pena. Recomeça, caiu, levanta, meu filho. Vamos tratar dos ferimentos, vamos tratar dos machucados, para meu filho voltar a andar firmemente novamente. Eles se desfaziam de todos, eles causavam dissensões e divisão dentro da igreja de Corinto. E se Jesus chega a dar uma aula, porque o maior exemplo na aula específica foi o próprio Jesus. Lembra quando Mateus estava sentado na coletoria e Jesus passou, olhou para ele e disse: Mateus, levanta. Para quê? Segue-me. Jesus não teve explicação. Mateus, eu quero que você levanta para você me servir, para você estar comigo. Não, Mateus, levanta, segue-me. A Bíblia diz: Mateus se levantou e o seguiu. No caminho, a Bíblia não explica, mas simplesmente Jesus já aparece lá na casa de Mateus. Imagina naquele dia, Jesus entrando na casa de Mateus, e Mateus colocando aquela mesa, aquele banquete, e ele senta. Aí imagina Mateus olhando para Jesus dizendo: mestre, tem algum problema se eu chamar os meus amigos, mestre? Tem não, meu filho, tragam todos para cá. Mas mestre, são pessoas completamente ao oposto do que o Senhor é. São escribas, são pessoas que cometem pecados terríveis, são pessoas semelhantes a mim, são pessoas cobradoras de impostos, são pessoas que não são perfeitas, manda vir todo mundo para cá, pode chamar todo mundo, vem para cá, para a gente sentar na mesa. Aí Jesus sentou lá na mesa juntamente com aquele tanto de pecador. Aí chega aquela classe lá, o grupo de Cristo, como diz aqui nessa época aqui, o grupo dos fariseus chegou, olhou e disse: como é que pode, quem ele pensa que é, para sentar na mesa com pecadores e publicanos? E Jesus foi só escutando, eles razoando, aí Jesus tomou a cena e disse: o Filho do Homem não veio para os sãos não precisam de médicos, eu vim para os doentes e para chamar os pecadores ao arrependimento. Deus deu uma aula, Ele daria uma aula naquele dia também.
Isso fez com que algo começou a se infiltrar na igreja de Corinto, e o tempo não dá para a gente fazer a aplicação do que mais aconteceu sobre a igreja de Corinto naquele dia, porque a Bíblia diz que veio os espíritos mundanos e causou dissensão na igreja.